A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 7, do versículo 1 a seguintes. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido para Jerusalém, então também Jesus subiu para a festa, não publicamente, mas sim como aqui às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Meus irmãos, ouvintes da FM 91.9 da nossa arquidiocese, e os nossos internautas do nosso YouTube e do nosso Instagram. Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis. Trata-se aqui, nesse texto de hoje, de uma identidade de Jesus. A dúvida está justamente aí. Quem é Jesus? Ele prega, ele ensina, ele arrasta multidões, ele cura, ele liberta as pessoas, ele ensina com autoridade, ele diz a verdade, ele denuncia o que está errado, fala na cara. E as pessoas ficam intrigadas, porque não querem aceitar Jesus como o Filho de Deus. Jesus está se declarando, se identificando, mostrando que ele é Deus. Ele e o Pai formam um. O Espírito age nele, o Espírito Santo. Mas eles não aceitam e querem levar Jesus à morte. Aqui o Evangelho de hoje diz que Jesus evitava passar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Mas Jesus vai bater lá no templo. É a festa dos judeus. Festa das tendas. Muita gente sobe para celebrar. Jerusalém está no alto, por isso que a expressão muita gente sobe para celebrar a festa no templo. E lá no templo, Jesus começa a ensinar. Fala com sabedoria e ensina com amor. O lema da campanha da fraternidade deste ano. E o povo, os habitantes, dizem assim: e como é que ele está aqui falando em público se eles querem matar? Será que as autoridades já reconheceram que ele é o Messias? Então a gente começa também a se questionar. E hoje em dia nós podemos falar de dois modos de saber quem é Jesus. Por exemplo, o primeiro modo de reconhecer Jesus, esse ninguém nega, é um personagem histórico. É um homem de Nazaré, bom,
sábio, profeta, curador, sonhador. Isso aí ninguém nega. É o primeiro modo de você conhecer. Não precisa nem ser católico, pode ser até ateu. Se for ler a história da humanidade, vai encontrar esse Jesus aí fazendo parte dessa história. Inclusive a gente até divide, né, a história antes de Jesus e depois de Jesus. Ele se tornou o centro, uma referência, né? Portanto, a gente não pode negar esse conhecimento histórico, racional, esse conhecimento que Jesus é uma pessoa. O fato de Jesus existir aqui aconteceu, ele nasceu de José e Maria. Agora, se você vai aceitar que Maria era virgem e que José não teve relação e que José assumiu a paternidade e que viveram a castidade, isso aí é uma outra questão, mas a gente sabe que foi assim, porque os textos históricos relatam para nós. E tem um segundo modo de você conhecer Jesus, é pela iluminação do Espírito Santo. Só quem pode dizer que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, só quem pode dizer isso é quem se deixa iluminar pelo Espírito Santo. Aí você é um homem de fé, você crer numa verdade, no ensinamento, que não é possível ter explicação racional, só pela fé, você é iluminado. Somente assim podemos conhecer ou reconhecer aquele homem de Nazaré como o enviado do Pai. Ele é homem e Deus e veio para transformar a nossa vida e nos salvar. Então tem dois elementos aí importantíssimos, indispensáveis. Nós temos que seguir Jesus. Primeiro temos que conhecer Jesus. Porque você conhecendo, você vai amar Jesus. E ele vai transformar a sua vida. E ainda como garantia, se você crê em Jesus como Filho de Deus, você certamente crê numa vida eterna, numa salvação eterna. Ele é o Salvador. Ele vai nos salvar. Então veja como nós precisamos, né, desse ensinamento. Nós estamos justamente cheios dessa graça. Estamos diante de um jogo de forças, de interesses. E afinal de contas, quem é que vai prevalecer? Nós vamos deixar a palavra de Deus gerar em mim uma confiança em Jesus, que é o Filho de Deus, que salva? Ou nós vamos nos afastar desse ideal, desse ensinamento com amor? Que atitude nós vamos tomar? A atitude dos judeus, que rejeitaram e que mataram Jesus? Ou nós vamos ter aquela atitude de quem acolhe Jesus? Os ensinamentos e as tradições religiosas ofereciam muita segurança ao povo e às autoridades, mas isso aí não levava a um reconhecimento que Jesus era o Messias. Os sinais entendidos agora que a gente está meditando e aprofundando mostram o sentido da obra de Jesus, o seu papel, a sua missão e a sua sintonia com Deus. Portanto, nós temos que abraçar esse evangelho, agradecer a São João de ter deixado esse ensinamento autêntico, verdadeiro, iluminado pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Portanto, confiemos. E agora rezemos. Ó Deus, que preparastes
para a nossa fraqueza, os auxílios necessários à nossa renovação, dai-nos recebê-los com alegria e vivê-los frutificar em nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir o Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 1 e seguintes. E acreditem, mesmo hoje, dia 1º de abril, acreditem nesse Evangelho. É palavra da salvação. E também queremos convidar vocês para hoje, às 5 horas da tarde, na Casa da Criança, a missa, e logo depois a confissão, às 5h30, começa a confissão, com a bênção do Santíssimo e a oração de cura. Portanto, hoje, primeira sexta-feira do mês, nós vamos nos preparar para a Semana Santa. Não percam, hoje, lá na Casa da Criança. 5 horas missa, 5h30 a confissão comunitária. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.